Rapaziada, a reflexão através da dor de hoje é o seguinte, cara. A maioria das pessoas acham que mulheres são incapazes de fazer o mal, tá ligado? Que são seres puros, seres de luz, agradáveis 100%, não cometem erro, são incapazes de cometer maldade. Mas eu vim aqui hoje pra dizer o seguinte, cara. Antes a maldade de um homem do que a maldade de uma mulher, mano. É como tá escrito na Bíblia, né, mano? Entre 1000 homens, Salomão falou, entre 1000 homens achei um justo, entre todas as mulheres nenhuma. Sabe? Fala outro versículo também, né? Fala justamente o que eu falei anteriormente, que antes a maldade de um homem do que a malícia de uma mulher, tá ligado? Elas, por ter esse estigma, né? De que são seres iluminados, seres bons. E seres incapazes de cometer atrocidades, maldades. Elas se aproveitam desses títulos, né? Pra poder fuder os homens que elas querem, tanto psicologicamente, quanto financeiramente, quanto até fisicamente. Porque toda a dor começa no emocional, depois parte pro físico, tá ligado? Vocês já perceberam que na sociedade sempre elas estão certas? Você nunca vai ver uma mulher falando que terminou um casamento por culpa dela. Sempre foi culpa do homem. Nunca foi delas. Elas nunca fizeram nada. Elas sempre são certas. E isso funciona, né? Elas são sempre acolhidas pela sociedade, pelos parentes, etc. Pode ser a mais safada possível, a mais errada possível. Sempre vai ter alguém para coitar, para abraçar, para acolher. Já o homem não. O homem sempre sai como errado, sabe? Sempre a culpa é nossa. Até porque as mulheres são manipuladoras no nível extremo, né, mano? Antes dela acabar um relacionamento com um homem, ela prepara o terreno, tá ligado? Ela começa a maldizer aquele homem para todo mundo, difamar, para todo o ciclo social, para amigos, para conhecidos. Ela vai fazendo isso por meses e meses, quem sabe até anos antes, porque elas são premeditadas, elas premeditam tudo. Ela nunca pula de um galho sem ela saber o galho que ela tá pulando, tá ligado? E o cara não, o cara geralmente homens não esquentam muito a cabeça de ficar falando da vida particular pros demais, tá ligado? Principalmente falando sobre a mulher dele. Então quando ele se depara com os boatos e etc e tal, já é tarde, a fogueira dele já foi feita. Ela já maldice aquele cara pra todo mundo. E aquele cara já ficou mal visto, tá ligado? Já é o errado, já é o culpado. E nem direito de se explicar, de se defender esse cara tem, tá ligado? Ele já foi taxado pela sociedade como mal. Mais uma vez eu torno a dizer, você pode pegar aí qualquer mãe solteira de hoje, você vai ver. Nenhuma delas falam que foi por culpa delas. Nunca. Você nunca vai ver uma mulher falando que foi por culpa delas. Sempre foi o embuste, sempre foi o cafajeste, o canalha, o moleque, sabe? Como é que elas gostam de dizer, cara? Não é estorvo não, mas elas chamam também, mas tem um negócio que elas chamam,
Eu acho engraçado pra caralho. Eu acho que é embuste mesmo, sempre foi um embuste, sabe? Nunca foi culpa delas, elas não assumem culpa de nada, você pode perceber. Chega em qualquer mulher agora, qualquer mãe solo aí, qualquer mulher divorciada, ou então que terminou um relacionamento. Chega nela e pergunta por que acabou, quem que foi o errado da história, você vai ver. Sabe? Você vai ver que o errado nunca foi elas, sempre os caras, tá ligado? Premeditado pra caramba. Começam as picuinhas, elas começam a ligar pra mãe, pro pai, pros familiares. Começa a falar várias coisas suas. Às vezes até coisa que de fato você fez. Só que teve um porquê, né? Imagina só. Creio eu, que nenhum homem vai chegar em casa gritando, xingando, quem sabe até batendo. Vai saber, né? Sem que tenha um motivo, tipo do nada. Ah, cheguei agora em casa, eu vou bater em todo mundo. Estranho, né? Ah, cheguei agora em casa, eu vou gritar, vou xingar. Sabe? Ou então vou sair, vou deixar, vou abandonar à toa. Sabe? Sem motivo nenhum. Cara, uma vez eu vi uns vídeos de psicanálise e isso faz muito sentido. Quando uma mulher quer terminar com um cara bom, ela sabe que o cara é bom, que o cara é tranquilo, não vai, tá ligado? Não é aqueles nóis, aqueles bandidos, etc. E ela sabe que ela vai ficar mal vista na sociedade, pelo ciclo social ali e tal. Você fala, pô, todo mundo vai questionar, né? Por que você saiu daquele cara? Aquele cara tão suave, tão bom. Pra ela não passar como errada, o que ela faz? Ela começa a piorar o relacionamento. Ela deixa o relacionamento tão desagradável a ponto do cara não querer mais estar do lado dela, tipo, perto dela, na casa ali. Por quê? Porque o cara vai começar a ter desgosto daquele relacionamento e vai ter uma hora que ele não vai aguentar e ele vai sair pra paz dele. E ela vai ser vista como a certa. Tipo, ó lá, ele que abandonou a família, largou a família pra ir com puta. Ah, não queria compromisso, largou a gente, me deixou, etc. E nesse meio tempo ela vai fazendo uma fogueira do cara, tá ligado? Vai falando mal do cara, vai fazendo um monte de coisa contra o cara. Pra quando esse cara não aguentar mais e ele sair, ela ter o respaldo da sociedade ali, do ciclo social, tá ligado? Isso é muito real, eu vejo isso com os meus próprios olhos, tá ligado? O problema é que nisso, estes homens, é igual um post que eu vi, né? Será que o pai não é presente ou é você que afasta o pai e aliena as crianças, tá ligado? É basicamente isso, e todo mundo sabe disso, mano, que existe muita alienação parental por parte da mãe, tá ligado? Até a justiça tá vendo isso, na verdade até o PCC tá vendo isso, cara. Eles mesmos estão caçando agora as mulheres que fazem falsas denúncias de Maria da Penha, tá ligado? Pra elas virou um negócio hoje, o Estado defende tudo que elas fazem, a sociedade aplaude tudo que elas fazem. As mulheres falam, né, que a sociedade é machista, mas não, muito pelo contrário, ela é genocêntrica, tá ligado? Ela é feminista, ela é matriarcal. Você pode ver, tudo gira em torno de buceta, mano. Essa é a verdade. Todo o sistema gira em torno de buceta pra agradar a mulher. Você pode ver, os caras querem status, querem dinheiro, querem fama. Pra quê? Pra comer mulher. O cara se mata de trampar pra poder ter a casa dele, pra poder ter os bens dele, pra poder ter dinheiro, pra poder participar dessas datas festivas de Natal, Ano Novo, etc. Por causa de quê? Por causa de mulher. Homens, em sua essência, são minimalistas, mano. Você pode ver todas as atividades de homens, o que eles gostam de fazer. É solitude ou então um grupo de homens. Você
pode perceber. Gostam de pescar, gostam de jogar bola, jogar sinuca. Tudo atividades que não requer mulher. Eles não necessitam disso. Mas eles precisam dela por conta da coabitação sexual, mano. Só isso. Você pode ver que todas as atividades que homens se empenham em fazer, que gostam de fazer, racha de carro, de moto, barco e os caralho a quatro, é tudo homem com homem. E eles gostam de coisas simples, mano. Você vê, homem com homem aí, pega, faz uma fogueira aí. E tem até um meme, né, que fala, né, que os homens quando se juntam ali, começam a jogar uma pedra na água, ali começa o raio igual o macaco. É basicamente isso mesmo, mano. Isso daí é uma verdade, tá ligado? Eles por natureza são simples, mano. Mas aí entra a questão das mulheres, né? Da coabitação. Eles não ficam se gabando quem tem mais, quem tem menos, quando está no ciclo social do próprio dos homens, né? Mas quando tem uma mulher envolvida, aí sim. Aí começa toda aquela questão de quem é melhor e etc e tal, só por questão de coabitação com mulher, tá ligado? Pausei aí, porque muita gente, né, mano, eu gosto de falar quando eu tô sozinho. Você pode ver que tudo gira em torno de mulher, mano. E as mulheres sabem disso, e elas se aproveitam disso. E por conta da sociedade atual, mano, as mulheres ficaram cada vez mais exigentes, tá ligado? Cada vez mais, como eu posso dizer, mais folgadas também, tá ligado? Exigindo tudo e não dando nada. Percebo muito nisso nesses vídeos aí de YouTube que vê aí. Ah, quanto que o cara tem que ter pra ter um relacionamento com você? Ah, tantos mil e não sei o quê. E você, o que tem a agregar pra ele? Aí fica o cri-cri, tá ligado? O grilinho toca cri-cri-cri-cri. Não tem nada. Só buceta. A moeda de trocas delas são isso. É a questão sexual, só. Mais nada. E elas estão erradas? A vida é individual, né, mano? Se elas podem enganar a maior quantidade possível de pessoas e elas acham que isso é certo, então problemas delas, né? É a vida delas, né? Elas sabem o que é melhor pra elas, né? O problema não é nem elas, o problema é os caras, né? Que aceitam isso. Mas o que está acontecendo ultimamente é o seguinte, que essas mulheres que já estão no relacionamento de longa data, né, e já virou, entre aspas, uma monotonia, né, porque casamento é rotina, né, e a rotina é um padrão que se repete todo dia, é uma rotina, da qual entedia elas, sabe? Então elas querem mais, elas querem poder viver o extraordinário, como diz as redes sociais. Você merece tudo, você merece voar, você merece um cara que te faça isso, que te faça aquilo, que seja rico, que seja milionário. E então elas começam a ficar, o demoninho da cabeça delas começam a coçar a cabeça delas, né, a orelha delas, falar na orelha delas. E elas começam a achar que realmente merecem isso, né? Não é à toa que você vê mulheres aí que, porra, a feição é desprovida de beleza, mas a exigência dela é lá em cima, lá no alto, né? É esses demoninhos que cantam na cabeça delas, que elas merecem tudo, tá ligado? Sem precisar de nada, elas só merecem. E essas mulheres que já estavam bem casadas há muitos anos, elas começam a questionar o casamento, tá ligado? Começam a questionar o casamento e começam a querer romper esse ciclo, né, para fazer um novo ciclo. Só que, mais uma vez, como eu disse, sem que a culpa recaia sobre elas, né? A culpa tem que recair sobre o homem, mesmo que ele não saiba de nada do que está acontecendo na mente dela, sabe? O Instagram tomou conta da mente dela ali, o cara tá trabalhando o dia inteiro e a mina no Instagram.
Aí o Instagram consome a mente delas, a psique delas, né? E elas começam a projetar na vida real aquilo que ela vê na vida virtual, né? E então elas começam um processo de autossabotagem no relacionamento delas, no casamento delas. Mas claro, sempre amarrando todas as pontas a fim de que a culpa recaia sobre o coitado que tá lá no canto dele, nem tá entendendo o que tá acontecendo, tá ligado? Infelizmente a sociedade é assim. E elas são assim. Elas não são esses seres de luz desprovidas de maldade como a sociedade prega e que todo mundo finge acreditar ser, ou que talvez até acredite mesmo, né? Porra, e será que vocês não veem como funciona isso? Vocês podem perceber num término, um homem bom, né? Sempre tem um cafajeste também, né? Que aí a história muda, mas estou falando do término com um cara bom. Vocês podem perceber, é um padrão. Vocês já perceberam que quando tem essa ruptura, esse término, a mulher se reconstrói muito fácil, rápido? Tipo, passa uma semana, 2 semanas, a mulher já tá até com o outro. Ou então tá curada já, 100%, enquanto o cara tá quebrado, todo fodido. Não sabe nem o que fazer da vida, porque foi pego de surpresa. Enquanto ela premeditou tudo. Então o que acontece? Ela, por ter premeditado tudo... Ah, achei um alicate. Vou deixar aqui na bicicleta. Chique. Guardei um alicate ali. Ferramenta é sempre bom, né? Aí o que acontece? Como elas premeditaram tudo, esse cara sai todo fudido, todo quebrado. E elas inteiras. Pronta pra próxima, sabe? Você nunca vai ver uma mulher, dificilmente você vai ver uma mulher aí que depois de um término sossegou o faniquito, sabe? Sempre ela tá muito preparada pro extraordinário, pro melhor, porque aquele embuste não merecia ela e que tem o melhor aí tal, e a torta é direito. E os caras fudidos, sabe? Porque a mulher só precisa ser mulher, pra ela ser cortejada, pra ela ser ouvida, ser reconfortada. E o homem? Quem reconforta o homem? Quem abraça o outro homem? Quem escuta ele, quem entende ele, sabe? Quer um exemplo claro nisso? Se tu vê um cenário assim de, vamos supor, extremo, de agressão de um homem com uma mulher. Se o homem, vamos supor que ele somente deu um tapa no rosto da mulher. Somente assim, tipo, não fez mais que isso, só isso. Ela vai na delegacia, esse cara vai ser preso. A família desse cara provavelmente vai contra ele também. A família dela, logicamente, vai contra ele. Toda a sociedade em volta do ciclo social vai contra esse cara. Ninguém vai querer ouvir o motivo desse cara por ele ter feito essa atrocidade, né? Afinal de contas, se mulher não se bate nem com uma flor, que é o que a sociedade induz que todos os homens pensem, né? Que eu discordo, eu particularmente discordo. Não importa o que você ache sobre mim. Eu acho que a partir do momento que uma mulher, sem o cara ir pra cima dela, ela vem pra cima dele, dá um soco na cara dele, eu acho que ele tem o direito de legítima defesa assim, entendeu? De resguardar a questão física dele. Agora vamos voltar ao ponto. Agora se é o caso ao contrário, o cara tá quieto, aí o cara xinga a mulher de gorda, só xinga a mulher de gorda. Aí a mulher pega e age de forma desproporcional. Pega um cabo de madeira lá, um pedaço de madeira, dá na cabeça dele lá, certo? Ripa ele, ou então uma faca, corta ele, esfaqueia ele, certo? Bate na cara dele, faz uns cambal lá. Fica uns 2, 3 minutos batendo nele, beleza?
que vai acontecer com essa mulher? Nada. Sabe por quê? Primeiramente que dificilmente esse cara vai dar parte dela. Até porque se ele for dar, todo mundo vai rir dele. Os caras vão ir falar, ih, alguma coisa você fez, hein? Apoiou de mulher e tal, sua mulher te bate, que homem que é você e etc. Então, para ele evitar ser ridicularizado, provavelmente ele não vai dar parte dessa mulher, tá ligado? Mas suponhamos que ele não ligue de ser chamado de otário, de fraco, etc e tal, ele vai ter parte dessa mulher. A justiça não vai prender ela. Tem vários casos assim mostrando que isso é uma verdade, né? Teve até um caso recente que uma mulher tacou fogo na casa do cara depois do término. Queimou acho que mais de 60 mil, mano, se não me engano, em carros dele. E não ficou um dia presa, não deu nada. Agora, se é um cara que pega e grita com a mulher, é violência psicológica. Ele vai preso pela Maria da Penha, tá ligado? Então é complicado, nós vivemos num mundo desigual entre homens e mulheres, onde o mundo quer, a sociedade toda quer dizer que as mulheres são marginalizadas, etc e tal, mas quando na verdade é o contrário. Quem é marginalizado é os homens, tá ligado? Claro que tem exceções à regra, tá ligado? Tem mulheres sim que sofrem na mão de homem e tem homens que são pilantras mesmo, né? Que é o que sofrem, né? As mulheres sofrem. Mas tem o contrário também, mano. Tá ligado? Não é à toa que os índices feitos pelo próprio Estado mostram que há uma taxa de separação, acho que, se não me engano, entre 70% e 90% entre casais homoafetivos de mulheres. Ou seja, homem com homem se dá muito mais bem, sabe? A taxa de sucesso entre o casal é muito maior do que mulheres com mulheres. Por quê? Por que será? Porque duas mulheres não conseguem ver lá o que elas são de fato, entende? Toda a maldade, sabe? Toda a tirania, toda manipulação. Mulher com mulher não se bica. Você pode ver que mulher e mulher não se gostam. A amizade é falsa, tá ligado? Elas se tratam... Tanto que até as mulheres falam que preferem amizade masculina do que feminina, porque a amizade feminina é falsa, né? Você pode perceber isso. Entendeu? Você pode perceber que elas acham elas mesmas falsas. Porque elas sabem a natureza delas, né, mano? Elas são assim, então elas sabem qual é a natureza delas, né? Então a reflexão de hoje que eu queria passar é isso. Muitas das vezes o cara aguenta calado, tá ligado? Aguenta calado, as difamações, às vezes até descobre as difamações, sabe? Ele até descobre que a mulher fala mal dele, que a mulher tá esquerando ele, tá prejudicando ele em vários âmbitos, na carreira, certo? No emprego lá, na questão da comunidade, e fica calado, né? Porque ele vai fazer o quê? Vai começar a falar mal dela também? Eu acho que isso não é o caminho, tá ligado? Só que cansa. Uma hora cansa. E muitas das vezes esse cara que aguenta tudo isso é por causa de filhos, mano. É por causa de criança, tá ligado? Porque o homem ama de verdade. Tô falando de um bom pai, tá? Não tô falando do cafajeste, não. Tô falando do cara que realmente gosta de ser pai, sabe? Que é pai. Que tem aquele que bota filho no mundo e tem o pai, que é pai, tá ligado? Esse que é pai, gosta de ser pai e gosta dos filhos, ele aguenta muita coisa calado, mano. Pra não perder os filhos, tá ligado? E até porque os filhos não entendem o que é conviver com uma mulher narcisista. Eu não tô falando na modinha de narcisismo, não. Tô falando o narcisismo real mesmo. Tô falando narcisismo real. Tô falando uma patologia, tá ligado? Uma questão de psique. Diagnóstico mesmo, sabe? É o pior inferno do mundo que um homem pode passar e viver com uma mulher narcisista. Porque ela tem duas faces. Uma que ela mostra perante a comunidade, a sociedade lá de fora, que é de uma mulher pacata, dona do lar, maravilhosa, boa mãe, etc.
e aquela dentro de casa que ela não pode esconder o que ela não quer esconder o que ela é, que é de ser uma mulher ruim, controladora, manipuladora, fria, que não liga pra ninguém além dela mesma, a vaidade dela, sabe? Que nem os filhos dela são tão bem tratados assim. E o homem, lógico, no instinto de prover e proteger, ele quer o melhor para as crianças dele, tá ligado? Até mesmo para ela. E de alguma forma ele acha que com cuidado, com paciência vai melhorar. E não vai, tá? Já te adianto que não vai. Ela não. A psicologia, a psique, a mente dela, a patologia dela não vai melhorar. Esquece. Mas tem as crianças, sabe? E pelas crianças o cara aguenta, fica, não vai embora, aguentando um monte de merda, calado. Mas a verdade uma hora chega, tá ligado? Uma hora ela vai aparecer. Ela demora mais pra aparecer, né? Ela demora mais pra poder surgir porque ela é silenciosa. A verdade é silenciosa. Lembra do vídeo anterior? Do silêncio e tal, etc. A verdade ela é silenciosa. Sabe? A mentira grita alto pra caramba. Mas a verdade ela é silenciosa, ela espera o momento certo. E o momento chega, mano, até mesmo pras crianças, sabe? Por agora elas não entendem, não conseguem conceber o que tá acontecendo, não conseguem entender o porquê do desejo do cara sair fora, sabe? Não conseguem entender todo o sofrimento e agonia, aquele desejo de partir mesmo, sabe? Ou aqueles que já partiram, né? Não conseguem entender por que o pai já foi embora. Mas depois eles vão crescendo e vão tomando consciência própria. E nesse crescer e tomar consciência própria, eles começam a notar comportamentos, padrões ruins, tirânicos, padrões que machucam, sabe? Da própria mãe narcisista, ou pai também, que tem pai que é narcisista também. E começa a entender o porquê o outro foi embora, né? Seja a mãe ou seja o pai. E começa a querer se afastar também, entende? Porque a verdade chega. E quando a verdade chega, por mais que ela demora, quando ela chega com os dois pés na porta, tá ligado? Ela chega pra poder ser um divisor de águas. E isso em todos os âmbitos, mano. Seja no religioso, a verdade chega, ela desmonta toda a sua crença, toda a falácia que ensinaram você. Ela chega com a bica de dois pés pra poder te tirar dali e te levar pra outro caminho, tá ligado? A verdade da filosofia, da mente, sabe? Quando você cresce no entendimento, as coisas do sistema, de tudo, elas começam a ruir, mano. Porque a verdade chega com a bica de dois pés. E é aquele lance, eu costumo dizer que uma vez visto, não tem como desver. Quando você vê quem é uma pessoa, não tem como você desver ela. Por mais que ela tente mudar, que ela tente melhorar, você sabe do que ela é capaz, você já viu quem é ela. E isso serve para tudo. Quando você vê um sistema religioso, um pastor, um guru, um familiar. Quando a verdade chega, ela chega para limpar de fato os seus olhos, tá ligado? É como se ela jogasse um colírio e você enxergasse nítido de um jeito que você nunca enxergou antes, sabe? E uma vez visto desse claror, tipo desse... Nem sei se existe essa palavra, veio na minha mente agora. Dessa claridade, uma vez vista dessa vista limpa, não tem como desver mais, tá ligado? Você não vai voltar atrás. Dificilmente você voltará atrás, porque para você voltar atrás, você vai ter que sacrificar a sua consciência, você vai ter que sacrificar a sua própria psique. E um bom filósofo, uma pessoa que busca a verdade, jamais sacrificaria a ele mesmo por uma mentira, tá ligado? E é isso, cara. Às vezes, é como diz o ditado, né? Às vezes aquele tio que sumiu, ele não era louco, nem ruim, tá ligado? Ele só enxergou
como funcionava de fato aquele ambiente a qual ele estava, tá ligado? Todo mundo tem um tio, né, que sumiu e não dá notícias, né, que mora no meio do mato, ou então que foi para outra cidade, sumiu e ninguém mais sabe, né? Geralmente essas pessoas são os melhores, sabia? Esse ovelha negra que eles falam são os melhores, sabe por quê? Porque esses ditos ovelhas negras, eles vêm para romper ciclos da própria família. Padrões ruins, tá ligado? Ciclos ruins. Mentiras. Eles vêm para romper isso. E como eles vêm para desmontar o castelo de cristal dessas outras pessoas, eles são vistos como ruins pela própria família, sabe? Mas não mais é isso, cara. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, era o seguinte, cara. Os homens que não têm relacionamento nenhum, não casem-se. E não sou eu que estou falando isso não, é o apóstolo Paulo, né? O nome dele é Shaul, no hebraico. Ele mesmo fala, né? Bom, se eu pudesse aconselhar, seria para não casar e para não sofrer. Seja como eu, como o Yahusha, né? Que é Jesus, que se chama de Jesus. Para evitar dores na vida, né? E poder se consagrar ao eterno, tá ligado? Porque uma vez casado, meu amigo, é dores sem fim, tá ligado? A encheção de saco sem fim, sabe? É manipulações, é desgostos, prisões. Então não case-se, mano. Não case-se. Sabe? Eu particularmente tenho meus filhos, tenho 3, tá ligado? Eu amo eles, foi a melhor coisa do mundo que já me aconteceu. Mas se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, há tempos atrás, eu não colocaria filho no mundo pra sofrer, sabe? Para poder penar nessa sociedade, sabe? Nessa Matrix. Para passar, não sufoco, não digo só financeiro, etc e tal, né? Que tem gente aí que passa muito, né? Que não tem nem, dorme sem saber o que comer. Mas eu digo dores sentimentais também, sabe? Todo tipo de dor. Porque esse mundo é só dor e sofrimento, mano. Esse mundo jaz do maligno, sabe? Então, se você é solteiro, mano, permaneça assim. Viva a sua vida, pense bem se você quer colocar outro ser humano nesse mundo para sofrer. Porque você sabe suas dores, você já sabe que você sofreu. Tu quer que outro ser puro, limpo, lindo, sofra essas mesmas coisas? É de se pensar, né? Não, mas é isso, gurizada, minha reflexão tá aí, tá ligado?